1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória. Quem não achou, diga misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 8: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ao outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, em letra minúscula, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las as línguas estranhas, ou a variedade. Mas um só é o mesmo Espírito, em letra maiúscula, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplauda Jesus bem forte. Eu estava meditando nesta semana e o Espírito de Deus me levou à carta de Paulo aos irmãos de Corinto, porque esta igreja é poderosa na ação dos dons do Espírito. Esta igreja, ela está em crescimento, ela está em avanço por causa dos dons espirituais que foram distribuídos, que foram manifestos na vida de cada irmão que está inserido na igreja de Corinto. E subalterno ao tema, eu quero ministrar os 9 dons espirituais para o crescimento de uma igreja. Uma igreja que não tem dons espirituais, ela está fadada a não crescer espiritualmente. Porque, apóstolo, porque o Espírito de Deus quer dar a cada um dons espirituais. Quando nós lemos primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós encontramos os dons espirituais, que são habilidades que são dadas por glória. Nada mais é do que habilidades que são dadas por Deus para nós, a igreja. Então,
O que são os dons espirituais? Uma capacidade, uma habilidade que Deus dá individualmente a cada cristão para o crescimento da obra, para a edificação do corpo. O texto desenrola, eles são essenciais para o nosso crescimento individual. Perceba que uma pessoa em que não tem o dom espiritual concedido por Deus, ele vai ter muita dificuldade de crescer individualmente na igreja. Vou repetir: alguém que não tem um dos 9 dons, ou que não buscou, ou que não recebeu de forma individual, ele vai ter muita dificuldade para o crescimento individual na igreja. E Paulo está norteando isso, porque o nosso crescimento individual e também de todo o corpo de Cristo passa pela operação dos dons espirituais. Existem coisas que nós vamos fazer que é necessário ter um dos dons espirituais. Para que, apóstolo? Para que Deus possa te habilitar, te dar habilidade para fazer algo que sem o dom nós jamais faríamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os dons espirituais são divididos em 3 partes. A primeira são dons de revelação. A primeira classe, a primeira parte dos dons que Paulo está tratando são dos dons de revelação, sendo, primeiro, o dom da palavra do conhecimento. O segundo dom da revelação é o dom da palavra de sabedoria. E o terceiro dom de revelação dentro da igreja de Corinto é o discernimento de espíritos malignos. É o discernimento de uma ação maligna. É o discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Perceba que quando alguém não tem discernimento de espírito, há uma ação de demônios ou até mesmo do mundo espiritual, e essa pessoa não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Por quê? Porque lhe falta discernimento de espíritos. A segunda classe de dons é os dons de poder. Primeiro, dons de curar. Segundo, operação de milagres. Em algumas traduções, dom de maravilhas. E em terceiro, dentro dos dons de poder, o dom da fé. Todos nós nascemos com uma fé, mas aqueles que não recebem o dom da fé não conseguem entrar no mundo espiritual. E isso, irmão, não se distingue, não dá para se distinguir, né? Deus não distribui dom para alguém que automaticamente é mais bonito ou mais feio na igreja. Não é assim que o Espírito de Deus trabalha. Na medida que você busca o dom para a edificação do corpo de Cristo, o Espírito de Deus vai derramar sobre você o dom. Para que, apóstolo? Para você atuar dentro do corpo de Cristo. É a mesma coisa que alguém não batizado com o Espírito Santo. Ele enfrenta batalhas sem o Espírito Santo. E cá para nós, lutar sem o Espírito Santo é uma batalha incansável. Por quê? Porque você luta com a força do seu braço, você luta com o seu entendimento. Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo, você consegue acessar o mundo espiritual e entender o que está acontecendo nas regiões celestiais. É simples identificar isso na questão de discernimento. Por exemplo, vamos supor, alguém vem cantar na igreja e tem um hábito de adorar o Senhor, mas tem dia que ele vem adorar e ele já começa a enfrentar, desde quando ele vai preparar o louvor, batalhas naquele louvor. É o Espírito de Deus dizendo: tenha discernimento. O adversário não quer que você cante esse louvor, o adversário não quer que você cante essa canção, porque vai ter alguém lá naquele
vai ser ministrado por essa atenção. E quando nós temos discernimento, nós nos separamos. Nós separamos períodos de jejum, períodos de leitura bíblica. Para quê? Para que essa cadeia espiritual caia por terra. Naracante o Revasnai. E é simples identificar isso. A Bíblia diz: poderão mandar dois na cante o Revasnai. Se não estiver de comum acordo, pode guiar um cego, outro cego. É impossível. Apóstolo, alguém que não é cheio do Espírito, ele consegue desligar o ambiente espiritual? Ele consegue, porque ele não tem discernimento. Se a gente for olhar para os dons, um dos dons mais importantes que a igreja precisava buscar era discernimento de espírito, para entender o mundo espiritual. Tem dia que você está passando mal e é batalha espiritual. Tem dia que você não consegue levantar da cama. Apóstolo, isso acontece comigo. Mentira, isso acontece com a gente quase todo santo dia, porque o adversário sabe que se nós estivermos de pé, se a igreja estiver de pé, se os obreiros estiverem de pé, cadeias e grilhões serão quebrados, e a manifestação da glória de Deus muitas vezes depende de discernimento. Quem está aí, diga glória. E existe, em terceiro lugar, os dons de inspiração, que é o dom de variedade de línguas, é o dom de capacidade para interpretar, a interpretação das línguas, e existe o dom da profecia. Então, os dons espirituais são divididos nessas facetas. Primeiro, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Agora, vejamos o primeiro dom, que é o dom de conhecimento. O que é o dom do conhecimento? O que é a palavra de conhecimento? É a revelação do sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus. Quem tem palavra de conhecimento, quem recebeu o dom da palavra de conhecimento, ele acessa a mente de Deus. Ele consegue entender o que Deus está fazendo naquele momento. Derebacante, uremanagassúbria. E é a revelação do sobrenatural, de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode acessar pela poderosa intervenção do Espírito Santo. Quando eu não tenho palavra de conhecimento, eu não consigo acessar a mente de Deus. Eu não consigo entender por que Deus está fazendo aquilo, por que Deus está fazendo aquele movimento. E aí eu fico muitas vezes até dentro da igreja batendo cabeça, porque falta a palavra de conhecimento. Quando tem alguém com a palavra de conhecimento, e é simples, a palavra de conhecimento nada mais é do que aquilo que você simplesmente sabe sem ninguém precisar ter te falado. Oh glória! Para você, seja em visões, seja em sonhos, ou seja de forma geral. É algo que você sabe acessar, que você tem um entendimento, e ninguém nunca sentou com você para te ensinar. Isso é chamado de dom de conhecimento, palavra de conhecimento. É algo que Deus deu a você, porque tem dons que você vai buscar e Deus vai te dar. Mas existem dons por causa do nosso ministério pessoal, que o céu já nos deu antes de nós sermos levantados por Deus. Quem está aí, diga glória. É por isso que tem gente que sente o Espírito de Deus em outros movimentos que não são cristãos. Por quê? Porque o Espírito já tem algo com ele e está tentando identificar, tentando mostrar que o ambiente que ele está não é um ambiente propício para ele continuar. Quem está aí, diga glória. Então o primeiro dom é a palavra de conhecimento. O segundo dom é a palavra de sabedoria. Este dom é bem parecido com a palavra de conhecimento, mas está mais ligado ao futuro. Ele é a revelação de algo seguido de um conselho.
a pessoa, Deus vai trazer o futuro a ela, e ela vai conseguir dar um norte de conselho. Olha, Deus me trouxe isso aqui, segue por aqui. Vamos para a Bíblia. Gênesis vai tratar disso com a vida de José. José, Deus dá a ele um sonho futuro, mas que ele vai aconselhar o rei da época, Faraó. Vai dizer: guarda 7 anos na abundância, conselho, porque virão 7 anos de fome na terra inteira, mas você vai ter guardado para vender. Conselho, dom de sabedoria, a palavra de sabedoria. E o que me chama a atenção, Deus quer dar isso para a igreja. Deus quer distribuir isso para você. Não é só para o anjo da igreja, para os obreiros da igreja. Se você buscar, o Espírito de Deus pode derramar dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da sabedoria. Eu me lembro que quando Deus me deu o dom do conhecimento, eu orava dentro de um monte em Belo Horizonte com a Bíblia no rosto. Eu dizia: Senhor, eu leio a Bíblia e parece que nada entra na minha cabeça. Abre o meu entendimento para que a sua palavra entre. E Deus começou a se revelar em conhecimento de coisas que quando eu lia, eu conseguia ver por detrás das letras o que estava sendo revelado na palavra. Eu fui pregar quinta-feira lá na subsede e eu consultei até a doutora Camila, porque Deus me revelou algo muito forte. Eu disse: Senhor, eu já procurei isso aqui no Google e não achei resposta. Por quê? Porque aquilo que Deus tem poder para revelar pela palavra de conhecimento ou pela palavra de sabedoria, você não vai achar na terra. Por quê? Porque é uma revelação. Quem está aí, diga glória. Aí existe como dom de revelação, dom de discernimento de espírito. Por quê? É o terceiro dom de revelação que temos acesso. Ele nos dá capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Eu fico, irmão, fora da casinha quando alguém não entende, é crente e não entende o mundo espiritual. Porque nós estamos aqui reunidos no culto, mas no mundo espiritual existem batalhas, existem guerras, para a gente não chegar aqui, para a gente passar a semana doente, para a gente ter acidente na estrada. É uma batalha, é uma guerra constante. Mas quem tem discernimento, eu dizia isso aqui aos jovens entre os discipulados. Por quê? Porque quando você se posiciona diante de Jesus de verdade, Jesus vai mostrar para você de verdade quem são seus amigos e quem não são. Vai desaparecer gente igual o pó da terra, que vai passar a te odiar numa velocidade que era seu amigo, compartilhava, fofocava junto, armava junto. Eita, lebracante, remanagaçubi, calamaia. Mas só porque você se posicionou, ele viu algo diferente em você e ele vai arredar pé. Então busque os dons. Busque os dons. Os dons não é só para uma classe da igreja, é para toda a igreja. Porque quando você busca o dom até ele vir sobre as tuas mãos, depois Deus vai te dar a habilidade para usar o dom para quê? Para a edificação do corpo. Quem está aí, diga glória. Palavra de sabedoria. Deus me traz o futuro e me dá graça para dar conselho. Está dizendo: vai por aqui não, você vai se arrebentar se você entrar por aqui. Não entra por aqui, porque aqui vai dar ruim. E tem hora que Deus levantou gente à sua volta, dando conselho. Dentro da palavra de sabedoria, Deus revelou algo futuro. Deus está te dando um grande livramento. E a pessoa está te aconselhando e você diz assim: ah, eu estou ouvindo toda hora você falando isso. É Deus te alertando.
O dom de discernimento é a capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. É mais ou menos assim. É o diabo, os seus demônios, torcendo para a gente dar uma vacilada para ele nos devorar. E você acha que o diabo, quando no mundo espiritual, quando a gente não tem discernimento de espíritos, você acha que ele tem pressa em derrubar alguém? Não. Ele não tem pressa em derrubar alguém. O importante do diabo é derrubar na hora certa. A segunda coisa, depois de derrubar, é aprisionar aquela pessoa ao ponto dela nunca mais se levantar. É por isso que você, como cristão, precisa entender o mundo espiritual. Talvez tenha alguém te perseguindo e o adversário armou ciladas contra a sua vida e você está achando que é pessoas. Na hora que você começar a orar, pode até ter manifestação de demônios. Na hora que você começar a orar, você pode ver mudança de comportamento contra a sua vida. E se você não tiver discernimento, você acha: o que esse irmão quer agora? O que essa mulher quer agora? O que esse homem quer agora? O que essa amiga quer agora? E muitas vezes não é nem um amigo, nem a amiga, nem um colega que está lá. Já é uma manifestação demoníaca. E se você não tiver discernimento, ele trabalha. Quem está aí, diga glória. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é discernimento de espírito. Pessoas que ouvem Deus de forma audível. Discernimento. Ó, não entra aqui, vai por ali. Ó, não entra, tem um negócio armado ali. Gente que ouve Deus. Quem tem discernimento ouve Deus, irmão. Isso não é loucura, não. Na quarta-feira eu estava num propósito particular, e quando acabou o culto, nós ficamos aqui para fechar a igreja, e me deu uma inquietação para partir logo. Quando eu chego no Pontilhão, eu tinha uma menina de 16 anos tentando tirar a própria vida. E quem tinha tirado aquela menina do Pontilhão? Contido ela lá, um menino de 13 anos, não crente, dizendo assim: Deus tem uma obra na tua vida. E no lado oposto, a menina dizendo, irmã Clara, dizendo assim: por que você apareceu aqui? E dizia o nome do rapaz: se você não tivesse aparecido, eu tinha pulado e tinha dado ponto final na minha vida. Só que o Senhor me inquietou aqui. Quando eu fiz a curva, quando eu passei o sinaleiro e vi o movimento no pontilhão, eu já parei o carro lá no posto. Pus um pisca-alerta, disse para as crianças ficar no carro e disse: pisma, vamos descer. Quando eu desci, eu me deparei com a situação e discerni de forma muito clara: o diabo ia matar aquela menina. O diabo ia matar aquela menina. De forma imediata eu entrei em contato com os vereadores da cidade. Eu disse: gente, vocês precisam melhorar a questão desse pontilhão, porque a grade lateral disso aqui é muito baixa. E vocês estão melhorando a fachada do nosso bairro para entrar, que eu digo que agora nós temos um condomínio ungido de Deus, né? Porque agora nós vamos pôr uma fachada lá, só que um tanto de gente vai tentar pular de lá. Muito baixo, irmão. Eu cheguei para tirar a menina e me deu uma tonteira só de olhar. Muito baixo. Discernimento. Quando alguém não está bem e tem um ataque do diabo contra ela, o Senhor te inquieta lá para orar. Diz: ora lá para o fulano. E você começa a sentir no físico, no corpo. Você começa a sentir na alma. Tem dia que você está sentindo ânsia de vômito, dor de cabeça, não é sua, é de alguém que o Espírito está permitindo, não o Espírito maligno, mas o próprio Espírito Santo, permitindo você sentir para você interceder por alguém. Quem cair, diga glória. São pessoas que ouvem Deus de forma audível. São pessoas que já viram anjos. São pessoas que já viram demônios. Tem gente que vai gritar: sangue de Jesus. Não é sangue de Jesus, irmão. Quem tem discernimento já viu anjos,
Quem não viu anjo, viu demônios. Quem não viu demônios, conseguiu identificar que ali existe uma ação de espíritos malignos. Discernimento. Discernimento. E isso a gente não aprende na escola, no fundamental, no superior. A gente não aprende na faculdade. É o Espírito que dá. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu quero distribuir dons de discernimento, para que você não seja enganado. Gente que vem para a igreja não é liberto, fuma, bebe, vive uma vida promíscua e chega aqui e fala em língua, que é palma na sua cabeça para profetizar, e o céu está dizendo assim: quem não tem discernimento, entra debaixo das tuas mãos na cabeça e diz: pode orar, porque tu és um vaso. Enquanto você pôr a mão de verdade, quem está usando é um espírito de adivinhação, é um espírito maligno. Eu já contei uma experiência que eu tive em Belo Horizonte. Eu cheguei numa igreja para pregar e tinha um baterista que ele fazia a bateria falar. Além de fazer a bateria falar, ele falava em línguas, em variedade de línguas, só que a língua que ele falava me inquietava. Foi uma experiência sobrenatural. E eu disse: Senhor, por que ele está falando em língua? E a língua que ele está falando está me incomodando. O Senhor disse: não é o meu espírito, é um demônio que está aí dentro. E aí Deus me revelou o profundo da vida daquele rapaz. E eu entreguei e disse: filho, vem cá. Quando eu disse para ele assim: para de falar em línguas, em nome de Jesus. Aquele rapaz quebrou a bateria inteira. Não era o rapaz, o demônio que estava sobre ele quebrou aquela bateria inteira. E a igreja inteira sendo ministrada por demônios. Você precisa ter discernimento. Tem hora que tem gente que quer ser santo demais, puro demais, mas primeiro você precisa ter discernimento. Mas isso aqui é um demônio, isso aqui é uma falange maligna. Porque quando nós não temos discernimento, nós somos enganados. Aí tem gente que fica falando em língua e te arrepia, um arrepio estranho. Você fala: é Deus, que Deus? É demônio? Põe a mão para você ver. E tem coisas que não precisa pôr a mão não. Fala: Satanás, no nome de Jesus, sai. Você vai ver que vai sair. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. Quando o negócio que faz sentir mal não é o Espírito Santo. Quem está aí, diga glória. Vamos lá. Quem entendeu aí a palavra de sabedoria, diga glória. A palavra de conhecimento, diga aleluia. O discernimento de espírito, oh glória. Aí existem os dons de cura. Ele é o dom de poder mais simples de explicar. Por quê? É a manifestação de qualquer milagre que envolve cura. Aonde falou de cura, o que operou lá? Oração? Não. Fé? Não. Dom de cura. Eu conheço gente que não ora 5 minutos para Deus curar alguém. Ele acaba de orar e Deus vai assim: cura. Eu estava pregando na subsede e eu vi uma irmã. Eu falei para a bispa, disse: bispa, eu vi a irmã toda dourada. E quando eu vi a irmã toda dourada, o céu falava para mim: eu te trouxe aqui nessa noite porque eu quero curar minha filha. Eu vou mudar o sangue dela e um anjo vai descer aqui como cirurgião e vai operar uma cirurgia aqui no culto. Eu acabei de ministrar, chamei a irmã. Quando eu pus a mão na irmã, o Senhor falou: está vendo a enfermidade? Eu disse: estou vendo. O Senhor disse: pode mandar embora, porque eu estou curando ela aqui agora. Ela foi arrebatada em espírito e um anjo ficou ali fazendo uma cirurgia. Esses dias ela me mandou uma mensagem dizendo: o céu me visitou naquele dia, porque aquilo que eu sentia desapareceu. Dom de cura é simples. Quem recebeu o dom de cura
cura. Ele põe a mão e a enfermidade desaparece. Ele olha num copo de água, a pessoa bebe a água não tem poder de curar ninguém, mas o dom de cura manifestado pela vida daquela pessoa está curando alguém por causa de um copo de água que foi consagrado ao Senhor. Quem está aí, diga glória. Aí existe o dom de fé. Apóstolo, por que esses dons, tem hora que Deus não dá para algumas pessoas? Porque Deus conhece o nosso coração. Se isso aqui for para deixar você inchado, se isso aqui for para você ganhar dinheiro, não, eu quero dom de cura, porque pensa, onde o pão vai curar, então eu vou ser muito abençoado. Já tem uma má intenção, aí o céu não se manifesta. Quem está aí, diga glória. Então é por isso que eu estou me matando. Talvez é a intenção. É a intenção. Então o dom de cura é simples. Qualquer cura que se envolva, cura é uma manifestação do dom de cura. Aí existe o dom da fé. A fé também é um dom de poder. Está dentro da classe dos dons de poder. Esse dom não é igual à fé que temos normalmente. Esse coloca a pessoa em uma vitrine, para que todos vejam o milagre e o reino de Deus seja exaltado por conta disso. Então quem tem o dom da fé, Deus mete ele numa vitrine. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus opera na vida de alguém, e a fé, o dom da fé dado àquela pessoa, ela consegue entrar em níveis que ninguém entra. Por isso que é bom jejuar. Porque quando você vai jejuando, você vai conseguindo acessar o mundo espiritual assim, de forma fácil. Quem está aí, diga glória. E dois exemplos de fé. Daniel é lançado na cova dos leões, mas o dom da fé inserido na vida de Daniel vai tirar Daniel da cova, e Daniel vai ser colocado numa vitrine, para que o nome de Deus seja exaltado na terra. E quem olhar para Daniel vai falar: tem algo diferente na vida desse rapaz. Fé, dom de fé. A mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego, atados e lançados no fogo. A Bíblia diz que quem foi lançar eles, antes de lançar, já foram queimados. Mas os três meninos estão na fornalha, e é a fé deles que vai guardar eles. Eles vão acessar ao ponto da fé, colocar eles na vitrine.